Parentalidades, o podcast que vai te contar o que ninguém te contou sobre a educação de filhos. Aqui nós abordaremos a educação parental pela perspectiva da psicologia, da psicanálise, da neurociência, de todo esse sistema integrado de conhecimento. Eu sou Ruth Assunção, terapeuta parental, escritora, neurocientista e mãe de uma adolescente. E te convido a se apaixonar pela educação parental e melhorar a qualidade de vida da sua família. Hoje, estreando o nosso primeiro episódio do nosso podcast, nós temos a honra de receber um convidado muito especial. Vamos receber o psicanalista Kadmiel Kadesh. Ele também é pós-graduando em neurociência e psicologia positiva, é especialista em PNL e pós-graduando em TCC, terapia cognitiva comportamental. Eu já vou pedir para ele se apresentar para a gente, contar um pouco sobre ele. Para mim é uma honra muito grande. Eu sou Kadmiel Kadesh. É uma honra muito grande receber esse convite para inaugurar esse podcast, que é uma área que me domina os meus pensamentos, que me apaixonou realmente, essa área da criação dos filhos. Eu quero dizer que nós, eu e a Ruth, não somos os primeiros. Nós temos o conhecimento de mais de 100 anos, quando o Freud escreveu a psicanálise, ele já se preocupou com o desenvolvimento da personalidade, com todos os seus auxiliares da associação de psicanálise. Depois nós tivemos o Eduardo Claparede, que se preocupou muito com a maneira de ensinar para os filhos, e ele desenvolveu algumas técnicas muito importantes, e eles se preocuparam exatamente em trazer algum conhecimento para que os pais possam conduzir os seus filhos de uma maneira melhor, de uma maneira mais apropriada para enfrentarem os dilemas, as dificuldades da vida. É exatamente isso. Esse é o nosso principal motivo da gente trazer esse podcast, justamente para estar trazendo essas informações, né, que a gente encontra, que são informações tão pertinentes para a criação de filhos e, consequentemente, nós estamos criando futuros cidadãos, estamos investindo em nossas famílias, quando a gente se preocupa com a criação dos nossos filhos, e é justamente sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Tomando como base o livro que eu escrevi, que já está aqui, todos estão vendo, né? Filho se cria no colo. Esse livro, ele é um resultado de 5 anos de estudo da psicanálise, da psicologia positiva e da neurociência. E no primeiro capítulo, seu Kadmiel, eu tive eu estruturei para colocar justamente isso, como tudo começou. Eu não sei se eu lembro quando leio o livro, que o primeiro capítulo fala sobre a questão da gestação, né? E você já ouviu falar a expressão bebês são folhas em branco? Sim, sim. Algumas pessoas usam essa expressão, né? Mas você acredita que os bebês são folhas em branco? Eu particularmente não, porque eu sou psicanalista e não posso me trair. Mas para falar um pouco sobre isso, é importante a gente, quando a gente estuda a história da humanidade, a gente vê que os seres humanos eles tinham uma tendência, nós, que estamos nesse momento da humanidade, a gente tinha a tendência a se destruir, a se autodestruir. E o que evitou isso foi exatamente essa preocupação de alguns pensadores que procuraram organizar. Então houve a organização dos governos para preservar as comunidades, para ter uma maneira de policiar, de cuidar, para que haja um pouco de justiça, apesar que a gente não consegue a justiça na Terra. Então, essa possibilidade só se dá com educação, porque o ser humano, se ele viver na sua maneira primitiva, ele é um animal altamente destruidor dos outros e autodestruidor. O Freud falou que o ser humano, ele, dentro de pouco tempo, quando ele escreveu isso, em 1924, ele falou que o ser humano, dentro de pouco tempo, teria a possibilidade de se autodestruir toda a humanidade na Terra. Então, essa preocupação que algumas pessoas tiveram, muitas pessoas, muitos pensadores, pessoas importantes. A gente tem o registro desde
desde o início da psicologia, que foi no início do século XX, final do século XIX para o início do século XX, começou a surgir as psicologias. O Freud escreveu o seu primeiro trabalho, O Significado dos Sonhos. Então, quando ele escreveu isso aí, ele já deu início à psicanálise. E o que a gente encontra nisso aí é que é uma tentativa de formar cidadãos, bons cidadãos mais ou menos corretos, porque não existe o cidadão totalmente correto, mas melhores cidadãos que têm um pouco de senso de justiça. E essa preocupação passou por muitos pensadores, muitos psicólogos. O Eduardo Claparelli, ele se preocupou muito com o ensinamento, com a maneira de ensinar as crianças, de como ensinar melhor as crianças a fazerem as coisas. O Freud se preocupou com a formação da personalidade. O Freud falou que a criança, ela quando nasce, a responsabilidade total é dos pais de formar o novo cidadão. Ele falou que a personalidade é como, ele comparou com uma argila, onde o pai pode fazer uma marca que vai ser uma marca indelével. Isso. Então, tudo que você coloca na personalidade de uma criança, na idade certa, aquilo ali nunca vai ser desmanchado, vai seguir para o resto da vida. Já o Yuval Harari, que é um pensador atual, um historiador israelense, ele fala que as crianças, elas são como um vidro derretido que sai de uma fornalha, onde os pais podem moldar o que quiser. Esse vidro aqui, ele foi derretido para formar esse copo. E aqui a pessoa teve essa ideia de formou essa jarra. Então os pais ele podem idealizar o que eles querem para os filhos e formatar como um vidro derretido. Então é uma responsabilidade muito grande ter filhos. E se todos os pais orientassem os seus filhos no rumo certo, com certeza teríamos uma sociedade melhor. Sim, verdade. Por isso que nós estamos aqui, né? Para disseminar um pouco mais esse conhecimento, para que os pais eles tenham mais autoconsciência sobre essa responsabilidade e que eles tenham o aparato do conhecimento para poder agir de forma mais eficaz, né? Na educação de seus filhos. Então, se os bebês eles não são folhas em branco, então a gente quer dizer o quê? Né? A gente quer dizer que a ideia da vida intrauterina, né, das memórias intrauterinas, ou seja, quando o bebê estava no útero, elas podem continuar a influenciar a vida de uma pessoa. E esse conceito, ele foi estudado, né, desde 1950, 60 para cá, e ele já foi comprovado por muitos e muitos pesquisadores, cientistas, né, e autores. Aí eu lhe pergunto, a vida, ela é uma repetição do que vivemos dentro do útero? Sim, o autor considerado o pai da ciência, da medicina, que é o Hipócrates, ele falou que o ser humano ele nasce com 4 temperamentos, independentes da genética dos pais. Você pode ter 4 filhos, cada um tem um temperamento. E a gente tem isso aqui no livro também, né? No primeiro então, capítulo. esses temperamentos, cada pessoa nasce com o seu, ele fica latente, ele fica pronto para entrar em ação. Mas, como o Freud descobriu, e os outros psicanalistas, os outros psicólogos descobriram também, que esse temperamento pode ficar guardado, como você falou aí dessa vivência intrauterina, pode ficar guardado, mas os pais têm a responsabilidade maior de formatar o que eles quiserem com aquele vidro derretido, como o Yuval Harari fala. Agora, se o pai coincide de direcionar o filho no rumo do temperamento que o filho tem, então o potencial é bem maior. É onde surgem os cientistas, surgem os grandes transformadores da humanidade, são as pessoas que se encontraram com o seu temperamento que já trazia com ele. As heranças genéticas estavam ali adormecidas, a vivência que teve no período intrauterino. Então, mas como eu sou contrário a essa ideia de que
Você falou que é uma folha em branco, né? É uma Essa folha em é a branco. Eu sou a ideia. favor dessa ideia por causa disso, porque os estudos da psicanálise, da psicologia falam que os pais podem traçar o rumo que querem para os filhos. Os pais podem, segundo o Yuval Harari, os pais podem transformar o filho num pacifista ou um belicista, pode transformar num cristão ou num budista, pode transformar num capitalista ou um socialista. Os pais determinam isso aí. Embora ele tenha latente dentro dele todo o potencial para desenvolver as cargas genéticas e a vida intrauterina que ele trouxe, as experiências que ele trouxe do útero, fica tudo guardado ali, É o que a gente sem chama do uso. eu real, né? O O eu eu real real, que fica é sem o. uso. Isso, o Fica, próprio fica indivíduo. praticamente um stand-by. Isso. A gente sabe que não existe outro momento da vida em que nos desenvolvemos mais do que quando no período da gestação, que é quando estamos sendo formados no útero da nossa mãe. Mas, porém, a psicologia perinatal, ela não se caracteriza como uma área isolada, né? Não quer dizer que é só isso que existe e a gente vai determinar, porque aconteceu isso no parto, porque a mãe passou por isso, que aquilo ali vai ser uma marca, uma condição irrevogável para aquela pessoa para o resto da vida, né? Porque as áreas da psicanálise, da psicologia, elas se integram, né? Então, a psicologia perinatal, ela não é uma área isolada. Ela vai conversar com todo tipo de experiência, de ambientação que aquele indivíduo sofreu, né? Durante a gestação, durante o parto e durante o primeiro ano, os primeiros centênios, né? Os primeiros 7 anos em diante. O médico pesquisador Paul Piachel, ele estudou pacientes que passaram por transplante, especialmente de coração, e constatou que muitos deles mudavam hábitos, comportamentos e temperamentos, como a gente já falou aqui, né, dos temperamentos, e preferências, depois de receberem o órgão de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que gostava muito de andar a cavalo, né, tinha um hábito de andar a cavalo, aí de repente passou a não gostar mais de cavalo, gostava de surfar. Né? Depois que passou pelo transplante, recebeu um novo coração, recebeu um novo rim. Ele fez um estudo, inclusive escreveu um livro, né, com vários casos, falando disso, né? Como que se explica isso? Aí nós já vamos entrar na neurociência. Isso aí se explica da seguinte maneira: cada célula nossa tem todas as informações que nós temos. Nossas células têm Nossas memória. memórias Isso, são informações. isso. Então, quando a pessoa recebe um órgão transplantado, logicamente que aquelas informações daquela pessoa, elas vão interagir com a pessoa, em algum momento ela vai predominar. A pessoa de repente desperta um dote, um interesse por uma coisa que ele nunca pensou na vida dele. Igual você falou o exemplo aí, isso aí já é realmente comprovado, é porque cada célula tem realmente todas as informações da gente. Então, quando ele Então, recebe aquele órgão, ele recebeu aquela quantidade de células, né, no órgão, para o corpo dele, que passou a interagir também exato. E com de todas aquelas repente, por informações. exemplo, um coração. A pessoa recebe um coração, do tanto de informações que tem ali, o coração ele tem tantos neurônios que impressiona quando a gente estuda a neurociência. Agora, no momento, eu não lembro a quantidade de neurônios que tem no coração, mas aí a pessoa recebe um coração, no exemplo que a gente está falando. Sim. Então, as informações que aquele coração trouxe daquela outra vida vão ficar latentes para entrar em ação a partir desse momento. Então é bem interessante, a nossa vida é realmente um universo de complexidade, cada vez que a gente estuda um pouquinho mais, a gente fica mais impressionado e quer estudar mais, e Tem assim, mais coisa para descobrir. depois que você estuda toda a teoria do Freud, depois vem o Jung, aí depois vem a teoria da personalidade com a grande quantidade de pessoas que estudaram a teoria da personalidade. Depois agora surge a neurociência com essas informações que corroboram com essas informações da psicanálise. É um negócio fantástico. Sim, é fantástico.
É verdade. Tem um teórico que, para nós, neurocientistas educadores parentais, acho que é o principal teórico, que é o Gabor Maté. Ele é excelente e ele é um dos maiores traumatologistas conhecido mundialmente. E ele fala sobre alguns traumas que as pessoas trazem do útero, que foram sofridos, né, enquanto estavam no útero e que eles trazem inconscientemente, né, alguns traumas, alguns comportamentos. E aí eu queria perguntar, na gestação, qual é o momento mais crítico para o desenvolvimento de um trauma? Existe assim um período? Eu penso que é na terceira etapa, que a gravidez, a gestação é dividida em três estágios principais. Eu acho que o segundo estágio, que é quando já tem o coração e o cérebro começam a se formar, esse momento é o momento que eu acho Mais que crítico. é mais crítico, é onde vai ser armazenado com mais força as lembranças, vão ficar Isso, no inconsciente, como o Freud disse. O Freud fala que comparou a nossa mente como um iceberg, onde a gente vê só a pontinha aqui e para baixo está toda aquela isso, montanha de gelo. Então aquilo está tudo no inconsciente. é verdade. Essa gama de informações que passou nesse período. Então o ser humano nasce com essas informações, nasce com. Ele desenvolve o temperamento agregado à herança genética dos Sim, antepassados, né, e junto tudo isso aí. Mas no momento, a partir do nascimento, a responsabilidade é dos pais. Aí ele se torna um papel em branco. sim, Em sim. branco pode ser até colorido, vamos fazer uma analogia com os temperamentos. Cada temperamento uma cor, mas não tem nada escrito. Os pais vão escrever como vai fazer essa moldagem Certo. e definir. Você, por exemplo, quer que seu filho seja um engenheiro, então você vai educar ele já mostrando aquelas coisas. Você quer que ele seja um músico, já começa a comprar um instrumento para ele tocar, leva ele para festivais de música. Você quer que ele seja um cristão, leva ele para a igreja e ensina ele a Isso. orar. Você quer que ele seja um budista, leva lá para um templo budista e ele vai se tornar um budista. Eu vi vários casos, né? Que, por exemplo, das memórias intrauterinas, como você falou, né? A ambientação já que o feto tá, né? As memórias é, de fora também do útero. De crianças que, por exemplo, a mãe era professora de inglês, dava aulas de inglês, e quando a criança nasceu, que já as primeiras palavras já foram em inglês. Né? Aí os médicos explicaram que foi isso, né, que aconteceu, que é porque a mãe que ele teve contato ainda dentro do útero, que ele conseguiu ter aquelas memórias, né? Crianças que já nasceram sabendo Caramba. algumas notas musicais, né? E foi lembrado que durante a gestação que essa criança, que os pais, né, eram músicos e a criança já nasce com aquela ambientação, né? Como o senhor falou. Então, assim, a criança ela é aquilo que o ambiente, aquilo que os pais estão formando, é o tipo de experiência que ela está experienciando. Né? Então, Sim, sim. normalmente, por exemplo, como o senhor disse, se ele se quiser que seja um cristão, leve para a igreja. Então, ele tem que ter aquela ambientação, ele tem que ter aquelas experiências, né? E isso é responsabilidade dos pais. Da mesma forma, o contrário. Às vezes a gente não quer que os nossos filhos façam certas coisas e a gente faz. E eles estão aprendendo pelos neurônios de espelho. Não tem como a gente dizer algo e fazer, a criança vai aprender aquilo que a gente está fazendo, e não que a gente está falando. Né? Essa parte É porque o funcionamento mais forte da criança são as células espelhos. Elas começam a se formar imediatamente as primeiras células já têm células espelhos agregadas. Então a neurociência já constata que na sétima semana já é possível ver o coração e o cérebro, são dois órgãos que começam a se formar primeiro. E em todos esses órgãos, uma grande quantidade, eu esqueci agora qual é o percentual de células que são células espelho. Então, quando a criança nasce, no momento do nascimento, ela é sobrecarregada de células espelho. Então, tudo que está ao redor dela, ela vai espelhando. Mas isso aí perpetua para o resto da vida. sim, Então, até hoje, se a gente quer aprender alguma coisa, a gente usa as células espelho. sim, E aí entra.
entra nisso aí, o Freud fala sobre as companhias, sobre essa questão de a gente ser a média das pessoas que a gente convive. Por exemplo, ele Isso, fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais próximo. E o ensinamento religioso fala para evitar de andar com más companhia, porque isso. corrompe A os bons própria Bíblia costumes. já diz, né? Então não tem como fugir disso aí. Sim. Mas o problema maior que nós temos agora, nessa atualidade da humanidade, é que os pais precisam sair para trabalhar para conseguir É isso. a manutenção da vida. Antigamente só o pai, era costume mais o pai e a mãe ficava cuidando. Agora sai o pai e a mãe. E ele entrega a criação desse filho para uma terceira pessoa Isso. que tem uns costumes, uns valores totalmente Uhum. diferentes daquele pai. Então, a criança vai conviver com esse cuidador que deixou outro filho lá com outra pessoa cuidando, um parente ou outra pessoa que é um pouquinho menor, mas sempre tem essa coisa. E essa mãe que deixou o filho lá e vem cuidar do outro filho aqui, por mais amorosa que ela seja, por mais empática, ela não vai estar tão feliz porque ela está o tempo todo pensando no filho dela lá. De alguma maneira, ela cria alguma antipatia com esse garoto que ela está cuidando aqui. E com certeza ela não vai transmitir o que a mãe realmente desejava transmitir para aquele filho. É impossível, não tem Sim. essa possibilidade. Então, a humanidade está caminhando por um caminho meio complicado. E aí passa uma boa parte nas escolas, onde os professores, segundo o Jung, ele disse que não tinha um bom otimismo, ele não acreditava no desenvolvimento pleno da personalidade, porque os pais que não sabiam cuidar passavam para os cuidadores e depois passavam para os professores que também não sabiam cuidar nem dos filhos deles. Aí não cuidava perfeitamente. Uhum. Não porque não queria, mas porque não tinha essa instrução. Por Sim. mais que eles queriam transmitir esses conhecimentos no início Por mais que do tivesse boa século, por vontade, mais que né? tivesse boa vontade, mas não conseguia. O Jung, o Donald Winnicott, que foi um aluno, vamos dizer, neto do Freud, porque ele não foi instruído diretamente pelo Freud. Quando ele procurou o Freud para ser instruído, o Freud transferiu para a Melanie Klein. A Melanie Klein também não queria ter ele como aluno, mas terminou com a existência dele, ele Uhum. conseguiu, se tornou um psicanalista fantástico, e é exatamente nessa área ele ficou cuidador de crianças. Ele foi responsável pelo cuidado das crianças órfãs da guerra. Ele ficou cuidando, então ele adquiriu uma experiência muito grande, cuidando de crianças desde do Sim. 0 ano. Então ele era o pediatra que cuidava de todos. Então a experiência dele é fantástica sobre o E, cuidado com os filhos. Então, embasado nisso, ele, ele formulou, né? Pela ele observação. isso. Então, eu indico para quem quer ter uma boa indicação de como cuidar dos filhos, leia o Donald Winnicott. Ele vai dar umas orientações muito bacanas, que é exatamente a maneira de você cuidar de um filho, orientar na hora certa, na fase certa. Porque Isso. depois que fez a marca, essa marca indelével, como o Freud falou, não tem mais como cobrir. É verdade. Aí vai precisar de terapia, vai precisar de psicólogo. Nós estamos aqui na estreia do nosso primeiro episódio do nosso podcast Parentalidades. Hoje nós estamos falando sobre traumas intrauterinos, sobre lá no início, né, lá na gestação, e como influencia também em toda a vida do ser humano, e recebendo com muito carinho o psicanalista Cadmiel Kadesh aqui no estúdio da Inova Contabilidade. Nós tínhamos planejado fazer ao ar livre, né? O nosso primeiro Seria, né? podcast, que a gente quer uma dinâmica mais diferente, um podcast inovador, porém não foi possível e nós tivemos aqui esse estúdio cedido gentilmente pela Inova Contabilidade, para a gente aqui estar transmitindo para vocês todo esse conhecimento tão importante para os pais. Dando continuidade, nós vamos falar sobre realmente a questão dos traumas intrauterinos, né? Que nós sabemos que existe. Eu queria que você explicasse, por exemplo, quais são as características, quais são os comportamentos que uma pessoa desenvolve, né, inconscientemente durante a vida, essa pessoa que sofreu o trauma de tentativa de aborto.
por parte da mãe, né? A mãe tentou abortar, ou seja, teve a questão da rejeição do feto, teve a questão, toda a questão emocional que foi transmitido, né, pelo cordão umbilical, né, todos os neurotransmissores. Teve a questão da tentativa mesmo, né, contra a vida do bebê. Então, essa criança ela traz, né, inconscientemente, algumas características, alguns comportamentos desse trauma que ela sofreu no útero. Tanto essas crianças que sofreram tentativa de aborto, como também crianças que o cordão umbilical apertou, né, às vezes no pescoço, na perninha. Esses traumas, eles trazem alguns comportamentos que são observados durante a vida adulta. Com certeza. É muito difícil de a gente chegar e fazer um diagnóstico e dizer, ah, você teve uma tentativa de aborto, então você foi rejeitado, ou você teve uma dificuldade no parto. É muito difícil a gente falar assim à primeira vista. Porém, as ansiedades injustificadas, vamos dizer, os TAG, né? As ansiedades generalizadas, elas podem ser trabalhadas e se chegar a uma situação dessa. E pode não ser também, pode ser uma situação já após o nascimento, algum abuso que a criança sofre, fica guardado. Então, desenvolve. O principal é a ansiedade e o pânico. A síndrome do pânico, ela tem umas origens nesses traumas violentos que a pessoa vive. Mas a gente não tem como diagnosticar à vista. De forma geral, né? Tem que ser um estudo individual. Precisa fazer uma análise. Precisa se fazer análise. Durante a análise é possível se chegar próximo do evento que causou. Mas o mais importante é procurar dessensibilizar o sofrimento, tirar a pessoa do sofrimento e dessensibilizar daquela conexão que tem com o passado, mesmo inconsciente, e ver a vida com outra perspectiva. Isso que é mais importante, é o trabalho mais bonito da psicanálise, é isso. Você faz uma análise, você descobre, se reconhece, descobre alguma coisa e você vê a vida, você para onde é que você está, para onde é que eu vou agora, escolhe um rumo e segue. Isso, eu acho muito lindo isso na psicanálise, porque ele trata justamente do inconsciente, aquilo que a pessoa não consegue explicar, não consegue lembrar de onde veio, né? Outro dia eu estava comentando com meu esposo que, por exemplo, eu tenho uma coisa inconsciente que eu não consigo saber de onde que veio. Eu simplesmente entro em pânico, em desespero, no meu estado mais primitivo, se alguma coisa amarra meus pés, né? Se algum lençol aperta assim, os dois pés. E eu fico me questionando de onde que vem isso. Né? Alguma coisa inconsciente, porque conscientemente eu não consigo lembrar, mas é algo assim terrível. Se alguma coisa prende os meus pés, eu sinto um pânico desesperador. Né? Então eu imagino que foi alguma coisa que aconteceu, né? Ou na primeira infância, ou mesmo no útero, sei lá, o cordão umbilical laçou os pés, alguma coisa do tipo. Talvez. Isso indica que talvez alguma situação bem complicada que você passou na infância ficou inconsciente, ficou guardado. Porém, a dimensão que uma criança na primeira infância que ela tem das coisas é superdimensionada em relação a gente. Por exemplo, o tempo. Para a gente, você tem uma noção de que 10 minutos é um tempo, tá bom, para esperar a pessoa 10 minutos é excelente. Para uma criança, 10 minutos aguardando um pai é uma eternidade, ele não tem noção de tempo. Então, qualquer coisa que foi além que tirou do conforto, é muito potencializado. Então, talvez numa análise, você pode chegar a encontrar isso aí. E mesmo se não chegue, pode ressignificar isso aí, mesmo sem descobrir por que foi. Não sabe o que foi, mas tem essa fobia, tem esse trauma. Então vai dessensibilizar e seguir o rumo, seguir a vida sem aquele trauma, tirar a sensação, porque o que nós vivemos na realidade é uma ilusão criada pelo nosso cérebro. A nossa vida é uma ilusão. Então, se você achar que esse ambiente aqui é um ambiente hostil, que daqui a pouco vai chegar a gente e vai querer matar a gente, isso aqui é verdade para você. Se a gente acha que todo mundo aqui é amigo, é amigo. Então, essa ilusão que a gente tem que tratar tão bem a nossa mente, né?
Exatamente. A saúde mental, atualmente, é o que o pessoal está mais se preocupando. A neurociência está aí explicando aí sobre o funcionamento do cérebro para trazer saúde mental. E aí, quando você adquire a saúde mental, automaticamente você adquire a saúde física do corpo Sim, também, né? com certeza. É verdade, tá tudo interligado. Tudo interligado. Antigamente achava que pegava a cabeça, levava para o psiquiatra e ele tratava. Agora Isso. vamos ali para o médico fazer uns exames de sangue, de urina. Não, agora tudo está tudo Tem que ser interligado. tratado corpo-mente de forma interligada. Exatamente. É isso mesmo. E perguntando aqui também sobre a questão, né, das memórias intrauterinas e sobre a questão de perder um irmão gêmeo, né, ainda no útero, ela é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir, que é perder, Sim, né? sim. O especialista nessa síndrome, Peter Bolkin, ele registrou em seus estudos, né, ele escreveu um livro chamado Gênio Solitário. Ele apresenta mais de 50 casos, né, de crianças que foram geradas duas crianças e o que acontece muito, né? A gente sabe que acontece muito até hoje, que um gênio não se desenvolve, ele acaba abortando, né? E apenas consegue se desenvolver até os 9 meses e consegue nascer de forma normal. Porém, essa questão do irmão que foi gerado junto com o outro e perder esse irmão ainda no útero, ele traz, né, alguns traumas, alguns comportamentos, né? E como que explica isso, né? A psicanálise, como que explica que tipo de comportamento às vezes essa pessoa pode apresentar que inconscientemente ele não consegue entender. A psicanálise ela fala muito, todos os psicanalistas, até o Lacan, que foi mais para cá, ele fala muito na falta, no vazio que todo ser humano tem. E principalmente nesse caso aí dos gêmeos, porque eles compartilham muitas células da Isso. mesma formação. Então, essa separação, essa perda da companhia é um luto que ele já vive inconscientemente, já tem um luto. Então, isso é uma coisa que precisa ser tratada. Então, não existe, o que eu quero dizer com isso é que não existe nenhuma possibilidade de alguém dizer que é plenamente saudável. Todos nós e Sim, o é Freud verdade. fala dessa falta, esse vazio. A gente está sempre buscando preencher um vazio que a gente tem. Sim. E agora imagine a pessoa que perdeu a companhia primeira, que é um caso de um gêmeo. Essa primeira perda dele já nasce com essa Com falta a falta, grande. isso, com a E solidão, né? mesmo que no caso de uma pessoa que não teve passou por esse trauma, ele tem falta o tempo todo. Nós nunca Sim, estamos pleno. é próprio do ser humano, Faz né? parte da vida buscar preencher uma falta. Por exemplo, quando a gente perde o aconchego da mãe, no desmame, aí vai buscar outras maneiras de preencher essa falta. Alguns desenvolvem alguns hábitos e tal, e ele continua no aconchego lá enquanto é criança. Quando ele vai para a fase adulta, ele busca, no caso do homem, busca a mulher. A mulher busca uma companhia para substituir esse aconchego dos pais. Sim. Só que mesmo assim, essa falta não é preenchida, continua faltando. Eu acho, quando eu tiver filho, 2 filhos, vou ficar completo. Aí vem os filhos, não completou. É sempre faltando. Não existe nada A na terapia completude, nenhuma né? que possa trazer uma completude do ser humano. O ser humano é um animal faltante. É um animal incompleto. Ele está sempre incompleto. Ele está sempre buscando uma coisa para se completar e não consegue. Está sempre nessa busca. Eu acho que isso é o que dá sentido à vida, né? O que dá Essa busca, porque vontade, né? O que dá quando o que estímulo. dá mais alegria para a gente, que gera, não alegria, que gera dopamina, que gera força de fazer as coisas, é exatamente a expectativa de ganhar. Isso, exatamente. Eu Quando, estava lendo sobre isso outro dia. quando Que você a joga na expectativa. loteria, não saiu o resultado ainda, e aí fica imaginando que vai ganhar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aquele momento é um momento de felicidade, de Sim, alegria e tal. é E verdade. dopamina, você fica entusiasmado. E quando sai o resultado que não deu nada, aí volta tudo de novo. É verdade. Então, a gente sabe que Voltando, só para não falar sobre a questão pular da questão do gênero, eu tinha um colega de trabalho que ele
ele perdeu um irmão gêmeo, ele já na fase adulta. Esse camarada passou por um sofrimento que acompanhou ele até a morte. Ele morreu há pouco tempo atrás, ainda novo, com 50 e poucos anos, mas ele não voltou mais a ser a mesma pessoa. Ele ficou uma pessoa, mudou totalmente os comportamentos, o tempo todo triste, era um cara alegre e tal, e ele não se recuperou, apesar de tratamento psicológico, de acompanhamento, medicação, ele morreu jovem ainda, se envolveu em acidentes, assim como o irmão dele morreu de acidente também. Então é uma experiência bem complicada ser gêmeo, acho que não é uma coisa boa ser gêmeo. Tem esse adendo a mais, É porque né? essa ligação é tão forte que quando um gêmeo está em outro, pode estar em outro país, ele está em sofrimento, o Isso, outro está sofrendo é aquilo também. verdade. É É uma. justamente sobre o que a gente está falando, sobre as memórias celulares intrauterinas, né? Porque elas Isso. perpetuam o resto da vida. E sobre como a forma como o parto foi realizado, influencia de alguma forma, por exemplo, parto cesáreo, parto natural, parto de fórceps. Sim, influencia. Mas aí o Gabor Maté fala também sobre isso aí, sobre esses traumas bem no início da vida. Mas esses aí são possíveis de resolver com análise, com Sim, tratamento, com acompanhamento vamos já falar psicológico. sobre isso. Não é que uma tragédia sem solução, porque o nascimento é realmente um momento trágico, um momento bem difícil que Já é nos um marca momento coisa traumático para todo ser muito humano. traumático. Todo mundo, embora o parto pode ser o mais bem feito possível, a melhor maneira possível, é o momento de um trauma muito grande. Sim, Até de culpa. Tem pessoas que têm sentimento de culpa sem saber o porquê. No momento do nascimento, a criança, o bebê, ele tem uma mensagem junto dele, que é a mente dele, que ele matou a mãe. Eu nossa, matei, mas saí. E aí ele carrega esse sentimento de culpa. Às vezes tem uma pessoa que é ansioso, que tem que carrega isso o tempo todo sem carrega essa culpa entender, né? sem saber por quê. É verdade. Então, assim, a gente já vai falar sobre o processo de cura, né? Porque é importante entender, compreender algumas coisas, né? Mas é importante saber que tudo tem cura e existe o processo de cura, né? E para o processo de cura, acessar o trauma uterino, ele é muito eficaz. Por quê? Porque ele age aonde tudo começou. Sim, realmente, se a pessoa tem essa possibilidade de fazer uma regressão e chegar a esse momento e ter a vivência e ter a consciência de que aconteceu algum trauma nesse período da vida, e é uma possibilidade grande de normalizar a vida da pessoa. Mas, como eu falei anteriormente, mesmo que não tenha essa possibilidade de fazer regressão, com a análise a pessoa pode ter uma melhor qualidade de vida, pode ressignificar a sua vida, independente de chegar ao momento do sofrimento, ao momento do trauma. Sim, sim. É a pessoa aprender a gerenciar, né? Isso. Só Qualquer tipo. que o ser humano, segundo o próprio Aristóteles fala que o ser humano ele não é um animal que consegue viver só. O ser humano que quer viver só, ele não é, ele precisa ser ou um animal ou um deus, ele não é um humano. O humano ele tem essa característica de estar reunido, de estar Sim, em grupos. Ele é um animal social. sim. Então, não tem como fugir disso aí, porque é da natureza humana. É verdade, é verdade. Isso também já foi comprovado em inúmeros, né? Inúmeros tipos de pesquisa, de trabalho, né? Para poder entender essa questão, né? Da necessidade de socialização do ser humano. Os aprendizados ocorridos no momento da concepção, eles estão muito enraizados no nosso sistema, né? Criando algumas predisposições. Os aprendizados ocorridos no momento da concepção, eles estão muito enraizados em nosso sistema, criando predisposições. Ao mudar essa percepção, né, decorrente desse período, outros traumas vão se curando automaticamente? Existe essa possibilidade comprovada pela neurociência, que é a neuroplasticidade. Por exemplo, o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar em qualquer ambiente da Terra, em qualquer condição de vida, Sim. em qualquer sociedade. Você pode botar uma criança aqui e dizer
levar para uma cultura totalmente diferente, lá ele vai se adaptar e vai viver. A neuroplasticidade é exatamente a mudança dos padrões do funcionamento do cérebro. Ele começa a funcionar de acordo com o ambiente onde ele está. Procura se adaptar para ter a melhor qualidade de vida. Sim. Nós buscamos o tempo todo sair do sofrimento mais do que buscar o prazer. Então existe a zona de conforto. Então se aqui está confortável, não tem muito sofrimento, ali é melhor, mas aqui está confortável, fica aqui. Ele só sai daqui quando o sofrimento é maior do que o prazer. Então ele sai daqui em busca do prazer, mas não é em busca do prazer, é fugindo do sofrimento. Sim. E em cada mudança dessa, a neuroplasticidade entra em funcionamento, que é os novos padrões que o cérebro vai desenvolver para conviver naquela nova situação, para se adaptar à nova situação. E até um certo tempo atrás, as pessoas achavam que aquela história lá, que não se ensina truque para cachorro velho, né? Mas a gente já sabe, né? Agora com a neurociência já bem avançada, a gente já sabe que não, que é o que o senhor está falando. Que em qualquer período, o ser humano ele tem a capacidade de aprender coisas novas. Por quê? Sim. Porque o nosso cérebro, ele é plástico. Isso. Ele consegue se adaptar. Ainda que, é claro, né? Todas as pessoas sabem que existe o período crítico, né? Que as crianças ela têm uma neuroplasticidade muito mais rápida do que a de uma pessoa já com mais idade. Porém, mas ainda existe uma neuroplasticidade. Então, em qualquer idade, a pessoa tem a capacidade de mudar, de superar traumas, né? De mudar de comportamento, aquele comportamento que ele achou que pau que nasce torto morre torto, não. Ele pode se endireitar. Sim, sim. Não é isso? O nosso cérebro, ele se desenvolve rapidamente, mas depois ele fica num ritmo mais lento. Então, Isso. as células espelho estão para nos auxiliar no aprendizado, através exatamente na observação de quem faz outras coisas, né? E aí entra o problema dos vícios. O vício na pornografia é exatamente a pessoa que assiste filmes, a pessoa que assiste filme violento. As células espelho vão formatando padrões como se fosse um link criado no cérebro. Através daquele link ele acessa a mente, que são as imagens mentais. Sim. Então, aos 25 anos, o cérebro já está com seus neurônios todos formados. Sim. Os 86 bilhões de neurônios já estão prontos. E aí diminui mais a rapidez, a velocidade de se aprender. Sim. Mas não é impossível. Por exemplo, quando você tinha 15 anos, o professor te ensinava uma coisa 2 vezes, pronto. Você já estava em condição de tirar um 10 na prova. A partir dos 25 anos, aí aumenta mais, 3 vezes. 30 Sim. anos, 4 vezes. Aí dependendo da idade, a diferença está na repetição. Sim. Tem que repetir mais vezes, até o cérebro criar um link. Na realidade é um link que ele cria, a semelhança de um computador. Eu costumo pensar assim, como um caminho neural. É como um caminho... O caminho neural é um link. Você digita lá o link e ele acessa a imagem mental. Isso, que a pessoa, eu desenho assim, né? Que a pessoa... É como um caminho que a pessoa faz andando de bicicleta, um caminho de terra, em que a pessoa passa de bicicleta várias vezes naquele caminho, aí fica aquele fundinho. Então é como um caminho neural. E esse padrão, depois que a pessoa, a partir dos 25 anos, precisa repetir mais para ele formar, porque ele já está mais, vamos dizer... Rígido. Mais rígido. Isso. Exatamente, a palavra é essa. Então, mas ele forma os caminhos, igual você falou, vai passando... As formigas começam a andar por um lugar, daqui a pouco tem a marca lá no local das famílias. Já tem, né? É isso. Então, assim, a gente já vai finalizar, né, aqui o nosso podcast. Eu espero que a gente tenha trazido algumas informações relevantes. Eu espero que a gente tenha trazido à luz, né, alguns questionamentos e a resolução de alguns questionamentos. E também é importante os questionamentos porque a gente vai procurar entender cada vez mais. Quero agradecer a sua participação, trazer aqui para a gente tanta bagagem, né? Tanta coisa interessante. E quem quiser ter alguma sessão de psicanálise, venda aí o seu peixe. Como eu já falei, eu sou psicanalista e eu sou também especialista em PNL. Quem tiver interesse em resolver alguma situação de alguma fobia, de alguma crise de ansiedade, de depressão,
a gente tem muitas técnicas que a psicanálise trouxe para a gente, que a gente pode ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. E se quiser, eu estou à disposição, pode entrar em Vamos contato. deixar os contatos aqui embaixo para entrar em contato com o senhor Cadmiel, né, para fazer uma sessão, para procurar entender alguma coisa, procurar mudar, ressignificar, melhorar a qualidade de vida, não é isso? Quem tiver também interesse, quem tiver também interesse em adquirir o livro, aqui no livro a gente trata desse assunto e muitos outros. No decorrer dos podcasts nós vamos estar comentando sobre isso. Quem quiser adquirir também vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês estarem entrando no link e adquirindo o livro, né? É um investimento baixíssimo que você faz, né? Na sua família, enfim. E todo esse conhecimento que a gente mencionou aqui, que a gente está discorrendo, discutindo, ele serve como um farol para orientar os pais, né? Isso, e também serve para a nossa prática profissional, para as pesquisas, e para apoiar o potencial humano e os relacionamentos desde o início da vida. Foi o que o senhor comentou, né? Quando a gente já entende alguma coisa, quando a gente já percebe, por exemplo, eu falo aqui sobre os temperamentos aqui, né? No livro explica um pouco sobre o temperamento em cada criança. Quando o pai percebe aquele temperamento, ele vai explorar os pontos positivos daquele temperamento. E ele vai o quê? Ele vai incentivar o que a gente pode chamar de pontos negativos, né? Agora, para isso, os pais precisam ter uma orientação. Isso. Porque criar assim empiricamente, aí, do jeito que der certo, a cada dia um dia, é muito complicado. Então, eu indico, leia o Donald Winnicott, porque ele dá umas orientações da maneira que você deve ensinar o seu filho na hora certa. Em cada fase da vida tem um tipo de interação dos pais com os filhos. Porque no momento que ele está predisposto a um tipo de ensinamento, você deixar passar e querer ensinar aquilo, depois já não vai mais alcançar, porque a mente dele já está em outro linha. Fase. Então, é importante saber da fase e de como interagir em cada fase. Isso o Donald Winnicott dá umas aulas muito bacanas. O senhor quer deixar suas considerações finais? O que eu quero é agradecer por essa oportunidade, eu acredito que se um pai tiver um pai, uma mãe, um cuidador, aceitar essas orientações e começar a pôr em prática no seu filho, já valeu a pena. Uma vida que você coloca no rumo certo no mundo já é um significativo assim, sem medida. É verdade. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. Se a gente tivesse o tempo disponível, a gente ficava aí até 10 da noite. Vamos ter mais outras oportunidades, né? Trazer mais outros assuntos, né? Também ainda seguindo a nossa linha, né? De estudo. Eu quero novamente agradecer pela sua contribuição, agradecer a Inove Contabilidade pelo estúdio aqui que nos cedeu, agradecer a técnica e todos vocês que assistiram até aqui. Compartilhe se você achou interessante, né? Algum comentário. Pode colocar comentário, pode compartilhar com quem você acha que precisa entender um pouco mais sobre isso, com quem você acha que precisa aprender um pouco mais. Pode espalhar aí a informação para o máximo de pessoas, de amigos, de parentes possíveis, certo? Qualquer dúvida também, qualquer pergunta, pode colocar nos comentários que a gente com todo carinho vai estar respondendo. E até a próxima. Atenção, atenção! Última chamada! O prazo para as matrículas 2025 das escolas Seduc foi prorrogado. Um mundo de oportunidades vai surgir na escola Seduc. Você vai descobrir, não durma no ponto, não perca a hora. Garanta sua vaga, o futuro é agora. Acesse seduc.pi.gov.br/matrícula e matricule-se já. Escola Seduc, um mundo de oportunidades. Secretaria da Educação, Governo do Piauí.
Bora que bora, dale que dale! Esse bordão que ficou conhecido no streaming agora vai também para a TV aberta. A partir de janeiro, vamos seguir o lance na TV Rio Parnaíba, afiliada SBT, canal 12.1. De segunda a sexta, o melhor do esporte local, regional e internacional comigo, Felipe Gabriel. Vamos resenhar e interagir daquele jeito que vocês já conhecem. Conto com a tua audiência. Bora que bora, dale que dale. Para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Como vou arrumar um emprego? Preciso começar uma faculdade. Como vou ganhar meu próprio dinheiro? Será que eu estou pronta para o mercado de trabalho? Foi quando eu descobri a solução na Unicesumar. Aqui iniciei o meu curso técnico e aprendi todos os dias exatamente o que eu preciso para me destacar na minha área. Com professores qualificados, materiais completos, uma metodologia que funciona, eu estou me preparando para entrar no mercado de trabalho com experiência e qualificação. Aquele sonho de me formar e conquistar o meu emprego ideal, eu estou transformando em realidade. E você, está esperando o quê? Faça sua matrícula e venha ser Unicesumar. O futuro que você espera começa aqui. Floriana, aqui é Esporte na Veia, um abraço pra vocês e parabéns aí pelo trabalho. Chama, valeu Dilson, tamo junto, Kai. É isso aí, o moral, agora vamos pras cabeças, hein? Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.